Oi, eu sou o Barude e bem-vindos a mais um Geobarudismozinho. Então, hoje a gente vai aprender sobre um tema, que é um tema que serve de base para você conseguir compreender um dos grandes fundamentos da geografia brasileira, que é um tema chamado de população. Nesse tema de população, a gente vai falar um pouco sobre dados bem gerais, dados bem básicos, para que você consiga entender um pouco sobre o nosso país, sobre a nossa identidade, e eu acho que isso talvez te ajude a compreender um pouco mais sobre questões comuns que podem, enfim, te ajudar a ler uma questão, te ajudar a compreender em uma prova, enfim, aqui a gente está para ajudar, certo? Então, quando a gente fala sobre população, a gente precisa entender um conceito chamado de população absoluta, que é a população total. Aqui no Brasil, nós temos 210 milhões de habitantes aproximadamente, segundo o IBGE. Isso significa que o Brasil está entre as maiores populações do planeta. Isso também quer dizer que o Brasil é um país bastante populoso, ou seja, a população absoluta do Brasil é muito, muito grande. Só que, além dessa característica, a gente precisa compreender que o nosso país também é um país que, ainda que populoso, ele não possui uma boa distribuição da população. Significa que mesmo que ele tenha muita gente, esses 210 milhões de habitantes, ele não é bem povoado. Aí olha só que coisa interessante. O Brasil tem uma extensão territorial muito grande, uma população muito grande. Isso acaba ajudando a gente a compreender um outro dado, chamado de população relativa, que você vai ver aqui no cantinho da sua imagem qual é a nossa população relativa, só para você ter um dado e dar aquela leitura básica. O negócio é que, mesmo assim, o Brasil não é um país bem povoado. Isso significa que, mesmo que a gente tenha uma área muito grande e uma população muito grande, a nossa população não é bem distribuída no nosso território. Isso quer dizer que a nossa população absoluta é muito grande. A nossa população relativa é relativa mesmo, mas a nossa distribuição demográfica, distribuição populacional, não é tão grande assim. Ela é concentrada no litoral e um pouco melhor distribuída no sul do nosso país, certo? Além disso, a gente precisa alimentar o nosso país com outros dados, né? Outros dados estatísticos. Um deles é o fato de que nós temos uma população feminina um pouco maior do que a nossa população masculina. A população feminina ocupa mais ou menos aí 51% do total da população brasileira. E a população masculina, 49%. Aí você, poxa, Barude, mas isso muda muita coisa? Bem, no nosso caso, não muda tanto assim. A questão é que nessa corrida, meninos contra meninas, as meninas estão vencendo. Tem mais mulheres do que homens no nosso país. Só que existe um pequeno problema dentro disso. O pequeno problema é que aqui no Brasil existiram várias desigualdades acontecendo ao longo da história. Nós tivemos períodos como a colonização, certo? Nós tivemos vários surtos migratórios, ou seja, várias pessoas de outros países vieram para o nosso país de forma forçada, como foi o caso da escravidão, do tráfico negreiro, e também de forma voluntária, que é o caso, por exemplo, dos imigrantes asiáticos, japoneses, chineses, por exemplo, dos imigrantes europeus, que vieram, por exemplo, para povoar o sul do nosso país, certo? Principalmente. Então, nós temos uma configuração populacional um tanto diferente. Então, ainda que tenhamos essa diferença de homens e de mulheres na nossa população, existe mais um outro dado que é importante. O fato de que nós somos um país muito, mas muito diverso e, infelizmente, muito desigual. Então, além dessa desigualdade populacional, seja pela economia e tal, a gente precisa entender um outro dado. O nosso país, principalmente desde os anos 70, da década de 70 do século 20, a gente passou a ter uma população mais urbana do que rural, ou seja, mais pessoas vivendo na cidade grande do que no campo. E isso mostra que o nosso país tem mais de 84% da população urbana, a população vivendo nas cidades. Isso mostra alguns dados que são interessantes. O primeiro deles é o fato de que ao longo da nossa história não existiu um planejamento urbano, não existiu um cuidado nacional para que as cidades crescessem tanto quanto a população delas. Isso significa que nós temos uma série de submoradias, nós tivemos ao longo da história cortiços, nós temos nas grandes cidades, né, ao redor das grandes cidades, ou até encravadas entre os bairros, as favelas. E aí essas ocupações mais irregulares, elas acabam existindo justamente pelo fato de que o nosso governo, ao longo da história, os nossos governos no plural, não tiveram um sistema de planejamento populacional eficiente para conseguir acomodar, para conseguir colocar essa população toda em espaços que fossem, enfim, mais práticos, espaços que fossem melhores para a qualidade de vida dessas pessoas.
Então, para isso, a gente precisa entender que essa desigualdade estrutural, essa desigualdade social no nosso país, ela acaba acontecendo justamente porque o Brasil teve um crescimento econômico muito irregular. Vários movimentos migratórios, como por exemplo o êxodo rural, a saída das pessoas do campo para a cidade, acabaram mostrando para a gente que as principais cidades do nosso país, Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília, acabam tendo característica de metrópole, populações que têm mais de 1 milhão de habitantes, uma população predominantemente urbana. E aí que está o problema. As nossas metrópoles, mesmo que Brasília tivesse sido planejada, né, pelo plano piloto, lá do Juscelino Kubitschek, nos anos 50, ela acabou não atendendo os interesses da própria sociedade. Enquanto no Rio de Janeiro nós vemos várias favelas entre os morros e tal, em São Paulo nós vemos uma periferia gigantesca nas bordas da cidade, nós temos aí em Brasília, por exemplo, as cidades satélite, que são cidades mais pobres, são municípios mais pobres que giram no entorno de Brasília e que acabam atendendo Brasília, mas Brasília não atende essa população. Que triste, né? Então, além disso, a gente tem que entender um outro dado. Nós temos outras cidades de diferentes tamanhos. Tem um vídeo aqui no Geobarudismozinho que fala sobre a hierarquia urbana, ou seja, a relação do tamanho, da dimensão daquela cidade em relação às cidades próximas. Elas podem ter vários volumes populacionais diferentes. Populações milionárias, multimilionárias, ou seja, com mais de 1 milhão de habitantes. Megacidades, que é o caso de São Paulo, que tem mais de 10 milhões de habitantes, ou a região metropolitana do Rio de Janeiro, que também tem mais de 10 milhões de habitantes, mas nossa cidade sozinha, né? E a gente precisa também entender que essa desigualdade toda que existe no nosso país, ela acaba se transformando num problema não só social, nem apenas estrutural, mas ela acaba se transformando em uma questão que envolve uma série de conflitos. Olha só que coisa triste, né, cara? Então, nós temos diferentes conflitos na cidade, como, por exemplo, o conflito envolvendo os sem-teto, pessoas que não têm onde morar, conflitos ambientais, que podem existir tanto na cidade, um desmatamento, queimadas em morros, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, como, por exemplo, as queimadas na floresta amazônica, que a gente já está vendo, está acompanhando o noticiário, né, uma coisa bem triste. Nós temos conflitos por terras, e conflitos indígenas nas zonas mais rurais, mais afastadas. Nós temos conflitos por recursos naturais, ou seja, o nosso país ele acaba sendo um país extremamente rico, extremamente disputado e covardemente atacado. Olha que coisa triste de novo, né, cara? Enfim, só que para isso a gente também precisa compreender um outro ponto. A gente vai ver nesse vídeo e no próximo vídeo que o nosso país é um país riquíssimo também. Nós somos um país muito rico em cultura. Nós somos um país multicultural, que nem eu falei lá no início do vídeo. Nós todos tivemos diversas origens. Origens da África, da Ásia, origens da Europa, certo? E também nossas origens nativas, as indígenas, certo? Então, é importante que você entenda que nós somos um país multicultural e que carrega várias descendências de vários povos diferentes. E aí, para poder fechar essa linha de pensamento, entenda que nós temos um livro importantíssimo, a base de todas as leis, chamada de Constituição Federal. E nesse livro nós temos o 5º artigo, que diz que todos nós somos iguais perante a lei. Temos, por isso, os mesmos direitos e deveres. Agora, eu quero que você entenda o seguinte, fica um questionamento para acabar essa aula. Mesmo com toda essa igualdade, será que o nosso governo, será que as nossas estruturas políticas conseguem garantir esse artigo com tanta certeza quanto aquilo que está escrito no livro? Então é isso, gente. Esse vídeo ele foi uma dica de um rapaz muito inteligente chamado de Miguel, sobre o tema de população brasileira. Então, se você que estiver assistindo esse vídeo tiver alguma dica, tiver, enfim, alguma curiosidade, poxa, e aí, Baruch, faz um vídeo de algum tema, cara, me avisa, eu faço, a gente manda ver. Então, aguarda aí que vai ter mais um videozinho para te dar uma ajudada nesse tema de população brasileira, hein? Valeu! Até a próxima. Curta, se inscreva, ative o sininho e compartilhe.